Bom, boa noite a todos. Nós estamos hoje aqui da Unenlar, né, e fazendo também pela internet, pelo Zoom, né? Então, na hora que nós começarmos o estudo, que vocês possam também abrir o microfone, porque às vezes agora aqui, para eu enxergar o bate-papo, fica um pouquinho mais difícil, tá? Mas aí vocês podem ficar à vontade e podem abrir o som aí a qualquer momento. Vamos fazer a prece, pedindo a Deus o amparo, a inspiração, a intuição. Agradecer a espiritualidade amiga, aos trabalhadores da casa. E que possamos, nesses momentos de união, de fraternidade, de compreensão, que os entendimentos possam se fazer presentes, sim, para nós, encarnados, e para tantos que também como nós, estudantes, aprendizes da moral, estamos juntos para aprender. Que possamos aproveitar esses instantes e que as nossas vibrações sejam vibrações fraternas, de concórdia e de paz. Que assim seja. Eu vou colocar aqui para projetar. Onde que está agora aqui o negócio? Aí, ó. Só um minutinho que eu preciso achar aqui onde que está o negócio. Achei. A Elvia entrou também. Boa noite, Elvia. Eu vou colocar para compartilhar aqui agora. E a qualquer momento vocês podem estar nos ajudando, né? Nós estamos aqui na Unenlar, né? E às vezes fica um pouquinho difícil para poder ver tudo ao mesmo tempo, tá? Então, nós estamos aqui no capítulo 5, né? Os antigos e modernos sistemas do mundo, né? É a segunda terça-feira desse capítulo, né? E nós estamos utilizando a tradução aqui da primeira edição, publicada em janeiro de 1868. Deixa eu só pegar isso. No item 5, né, Kardec vai colocar a formação das nuvens pela evaporação das águas terrenas também eram desconhecida. Ninguém poderia imaginar que a chuva que cai do céu tivesse sua origem na terra, de onde não se via a água subir, né? Ele está lembrando que ele está falando aqui dos antigos e modernos sistemas do mundo, né? Então, o que ele está abordando? Ele está dentro dos princípios que o homem tinha de recurso com o aparelho sensorial, que era único e exclusivamente o corpo, né? Ele não tinha tecnologia de verificações, de estudos, de análises naquele momento. Então, tudo que ele contava era com as suas experiências, com as suas sensações, né? Tanto do olfato, do ouvido, né? do tato, da visão, né? E das sensações que ele conseguia captar. Então, muito disso não conseguia imaginar, né, que a água vinha e provinha da própria terra, né? Hoje, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, depois de colocar uma antena, né, acima das nuvens lá na Amazônia, e eles conseguiram fotografar, isso começou essa visão através dos satélites, né? Na parte das expedições
dos astronautas, uma das coisas que eles faziam era pesquisas na própria Terra. Então, várias fotografias foram dando indícios de, quando você via por cima, você começava a verificar as movimentações. Então, uma coisa que se dá, né, que são chamadas os rios flutuantes, a própria concentração da floresta, ela dá essa condição que a árvore retira do solo, né, essa água do solo, ela acaba evaporando e você tem esses rios, verdadeiros rios que passam por cima, né? Isso, num primeiro momento, né, que aqui o caminho dos rios voadores, né, no primeiro momento não se conseguia perceber isso. Isso demorou muito tempo para poder compreender que isso era possível e que isso se formava. Então, no princípio, né, no antigo, né, sistemas, né, do mundo, isso não tinha como ter esse entendimento e essa compreensão, né? Então, quem quisesse aprofundar com isso, tem alguns seriados de voos de astronautas que mostram essa pesquisa, né? Teve parceria com países de fora do Brasil para também fazer essa pesquisa lá na Amazônia, e você tem toda uma divisão de conhecimento hoje em cima disso para entender melhor como é que funciona todas as coisas, né? Então, a floresta, ela tem um outro princípio, não é só o oxigênio que a gente imaginava que ela só produz, né? Olha, a floresta é o pulmão do mundo, né? Essa visão é uma visão já ultrapassada. Quem produz oxigênio mesmo são as águas no mar, e praticamente o que a floresta produz, ela também consome, mas ela tem uma função também muito grande, que é na produção das próprias chuvas e desses rios voadores ou rios flutuantes. Daí a crença na existência das águas superiores e das águas inferiores, fontes celestes e fontes terrestres, vindo da onde? Dos reservatórios colocados nas altas regiões, suposição que estava perfeitamente de acordo com a ideia de uma abóboda sólida capaz de sustentá-lo. As águas superiores escapavam por frestas da abóboda e caíam na forma de chuva, conforme a largura dessa abertura, né, dessas aberturas, a chuva seria suave, torrencial ou diluviana, né? Então, aqueles princípios antigos da formação dos sistemas dos mundos, eles estavam condicionados à mitologia, à imaginação, que muitas das vezes estava ligado também a processo fisiológico, né? Você teria ali uma mistura no processo da imaginação do medo, né? Da alegria, da tristeza, do prazer, da dor, que são coisas mais ligadas à fisiologia. Alguém quer comentar alguma coisa? Certo? Ok? Vamos falando aí. No item 6, né, Kardec continua na análise dos antigos sistemas. A ignorância completa acerca do conjunto do universo e das leis que o regem, bem como da natureza, da constituição e da finalidade dos astros, que pareciam ser tão pequenos comparado à Terra, devia necessariamente fazer com que esta fosse considerada como a coisa principal, o único motivo da criação, e os astros como acessório, criado unicamente para deleite de seus habitantes, né? Então, nós tínhamos aí esse princípio bem rudimentar nas mitologias, nas crenças primeiras, né, com essa visão e essa interpretação, e depois, até um pouquinho mais para frente, a visão do modelo, né, geocêntrico, aonde tinha a Terra como centro do universo, representado, nós vamos ver um pouquinho mais de detalhe lá para frente,
mas representado aqui como a Terra, a Lua, o Mercúrio, Vênus, o Sol, né, Marte, Júpiter, Saturno. Então era uma disposição que ela estava relacionada com a referência era a Terra. Então a Terra era o referencial, ela era o centro do universo. E isso levou a muita discussão, muito embate, né? Aonde tinha ali o geocentrismo e depois, nós vamos analisar, só estou adiantando um pouquinho, o heliocentrismo, aonde no nosso sistema aqui, né, solar aqui do planeta Terra, o Sol é o nosso centro, aonde os planetas estão gravitando em torno deste Sol, né? E hoje nós sabemos também que o nosso Sol gravita em torno de outros sóis e assim por diante, né? Então a coisa ela é muito maior do que se imaginava num primeiro momento. Esse preconceito perpetuou até hoje, apesar das descobertas da ciência, que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quantas pessoas ainda creem que as estrelas sejam ornamentos do céu para dar prazer aos olhos dos habitantes da Terra, né? Então aquela abóboda celeste, aquela coisa que é o firme, né, é o firmamento, ela era uma coisa rígida que ela teria a função de servir de suporte para fixação das estrelas, e dessas abóbadas sustentaria as águas superiores, que através dos orifícios, de vez em quando vinham as águas do céu, né? E as águas da terra, né? Então você tem lá a parte que está acima, isso criou também coordenadas, né? Você tem a parte do zênite, que é o ponto em que a vertical é um lugar que se encontra a esfera celeste, né? E abaixo disso é o nadir, né? Que é o ponto escuro, o ponto inferior, o ponto do abismo, e vai ter muitas teorias, né? Utilizando essas simbologias, essas referências, né? E tudo isso vai colaborar com a imaginação, com a mitologia, né? Com as referências de qualidades também das divindades, muito relacionado a essas primeiras, a esses primeiros sistemas, né, adotados. O homem, no item 7, não tardou a perceber o movimento aparente das estrelas, que se deslocam em conjunto do Oriente para o Ocidente, aparecendo ao anoitecer e se ocultando pela manhã, mas conservando as suas respectivas posições. Contudo, essa observação só teve como consequência, durante muito tempo, a única função de confirmar a ideia de uma abóbada sólida, arrastando as estrelas em seu movimento de rotação. Então, mesmo a natureza demonstrando, né, apontando outras hipóteses diferentes dos sistemas, o homem sempre forçou querer encaixar, num primeiro momento, a sua narrativa, a sua interpretação primeira, com as observações futuras, né? Então, ele não se isenta na hora da análise, né? Ele sempre vem com a referência, com os resíduos, né? Herculano fala muito bem disso, né? Que a gente, quando vai ler uma obra, ou quando vai pintar a divindade, nós estamos pintando com os resíduos que temos dos outros horizontes, né? Dos horizontes agrícolas, horizontes primitivos, e ele vai dando lá várias faixas. Isso ele também não tira do nada, o Herculano era um estudioso, ele tira também de estudos dessas características da personalidade do ser humano. Alguma ajuda aí, alguma observação? Tudo certo?
Vocês estão escutando bem aí? Nós estamos aqui da UNEMLAR, então é a primeira vez que nós estamos fazendo aqui presencial e pela internet ao mesmo tempo. Estão escutando? Escutando sim, Arthur. Tá tudo Está bem. Encostar a porta aqui, que está tendo reunião na outra sala do lado aqui. Bom, essas ideias primárias, ingênuas, foram durante longo período, né, seculares, né, vários séculos, né, o fundamento das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. Então, todos os princípios, né, de se pintar o Deus, de se pintar o inferno, de se pintar o céu, de ter os referenciais, eles eram narrados com essa imagem de fundo, né, com essas referências, né? Isso nos antigos sistemas. Mais tarde, continua Kardec no item 8, compreenderam pela direção do movimento das estrelas e de seu retorno periódico, na mesma ordem, que a abóbada celeste não podia ser simplesmente uma semisfera pousada sobre a Terra, mas sim uma esfera inteira, oca, no centro do qual se encontrava a Terra, sempre plana, ou, quando muito, convexa e habitada apenas na superfície, né, na sua face superior. Isso já era um progresso, nos afirma Kardec. Então, o sistema de interpretação, o sistema dessa criação, né, de como que o mundo era composto e montado, ele foi se aprimorando conforme foi aparecendo os processos de observações, né, a ciência embasada em evidência, né, o método de observação, o ser humano foi corrigindo, né, corrigindo a rota. Então, e sempre sem descartar a primeira hipótese. Então, eles iam adequando o quanto dava. E se hoje nós fizermos uma varrida na internet, ainda nós vamos ter lá os terraplanistas, nós vamos ter um monte de teorias ainda pairando, né, na atualidade, sustentando esse tipo de visão. Essas formações aqui, né, elas vão tendo a característica de conseguir ir explicando as narrativas, a narrativa do inferno, o inferno abaixo, né, o céu acima, sempre com essas analogias e com esses objetivos. Mas sobre o que estaria pousada a Terra, né? Se a Terra ela está pousada em alguma coisa, né? É um pedaço de rocha, é uma base, né, cônica, o que é, né? Seria inútil relatar todas as suposições ridículas criadas pela imaginação, como a dos indianos, que diziam ser ela sustentada por 4 elefantes brancos, apoiadas sobre a asa de um imenso abutre, né? Os mais sábios reconheciam nada saber a respeito. Então, vários sistemas, né? E esse que é o sistema indiano, na verdade, eu procurei essa tradução, e é abutre mesmo, só que as imagens que tem na internet é uma grande tartaruga, um grande cágado aqui, né, que está navegando, mas a referência que ele faz é que é um grande abutre com asas, né? Eu não achei essa imagem nas pesquisas que eu fiz, mas tem muita coisa, né, que vai aí dentro dessas imaginações super excitadas, né? O homem querendo sondar o que ele não conseguia compreender, então ele ia criando essas imagens, né? E com isso ele conseguia ir explicando. E uma coisa, e tem um pano de fundo interessante para a gente levar em conta, né? O ser humano sempre inquieto e com a qualidade da razão, ele sempre vai buscando, no processo imaginativo,
e depois na narrativa, coisas que justifiquem, né, dentro da imaginação, da superexcitação, mas também tendenciando uma lógica, uma racionalidade nascente. Então ele vem corrigindo isso, porque as coisas também têm que ser autoexplicável, tem que ter uma lógica, mesmo que essa lógica, para nós hoje, são suposições ridículas, para aqueles povos daquela época, fazia algum sentido, para eles poderem aceitar aquilo de alguma maneira. Também uma capacidade, né? De inteligência, de pensar numa época que não se tinha recursos, né? Era tudo por observação, como o slide anterior fala. Observando que as estrelas retornavam, né? Tem uma... Sim. Então, eles começam a perceber que aquele ciclo tinha uma sequência e retornar essa sequência entende-se, né, um movimento. E eles Hoje, para nós, é fácil, com tanta tecnologia, mas para eles, a base da unidade. E mesmo, porque eles não conseguiam sentir o movimento, como nós também não, né, através do corpo, do movimento da Terra rodando, né, e nem se movendo. E aí, como a coisa na frente se mexia, eles começaram a fazer... Estações do ano, né? Também para eles notaram que em determinado tempo aquele fato acontecia com a natureza. Porque as estações do ano são tudo parâmetro para imaginar alguma coisa. São tudo referências para nosso aprendizado, né, e o nosso despertar. Então, essa formação aqui, o que ela justificava e ajudava depois, mais para frente, né, é que abaixo, na terra, aprisionado, você teria aquelas figuras mitológicas, né, os demônios, né, os deformados, bichos, né, com formas bem que traziam bastante pânico, né, bastante medo, e isso era também uma maneira de controlar os impulsos e as paixões, falando, olha, se você não frear isso, as consequências do outro lado vão ser danosas, vão ser dantescas, né? Então, cuidado com a sua vida, né? Segure um pouco para você não sofrer no inferno. E o que era esse inferno, né? A gente vai poder pegar aqui pela comédia, a Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Então, você tem o limbo, você tem o Vale dos Ventos, você tem o Lago de Lama, você tem as colinas das rochas, você tem o Rio do Tigre, o Cemitério do Fogo, o Vale do Flegentonte, né? O Malebolge e o Lago, né, acho que é Cossite aqui, e para baixo de tudo isso, nós tínhamos a figura do grande governador de toda essa parte inferior, que era a figura do diabo ali. Então, você tem tudo isso na literatura, e que justificaria e que explicaria esse tipo de formato aqui. Então, até muito pouco tempo atrás, né, nós estamos falando aí de até uns 200 anos atrás, uns 300 anos atrás, isso era o inconteste e muito presente, e era o que era um consenso geral, né? E o Kardec vai falar, e isso é tão forte, né, que nós trazemos esses resíduos, né, hoje encarnado, e também quando a gente traz essas referências muito presentes, muito latentes conosco, o que nós temos a condição de fazer do outro lado? Sabendo que o nosso perispírito é plasmado, né, ele é moldável, e que o plano espiritual, ele é uma projeção da criação nossa. Então, nós podemos criar, por um período, né, situações que são ilusórias, mas elas são reais, né? Isso vai ficar muito claro no céu e inferno, nos relatos que tem lá, e os comentários que Kardec vai colocando, e tem comentários de São Luís, né, tem comentário de outros espíritos, que eles vão trazendo essa narrativa, e no próprio Livro dos Espíritos tem um ensaio
sobre a sensação do perispírito, né, no plano espiritual. A sensação do espírito no plano espiritual. Eu não lembro a questão, se é 290 e pouco, mas vale a pena ler, né, o ensaio sobre a sensação no plano espiritual. E Kardec vai estar abordando aonde nós somos seres que somos sensíveis, né? Então, nós encarnados, nós temos os sentimentos orgânicos que servem para o nosso aprendizado, e nós temos também a percepção espiritual. E o perispírito, do outro lado, ele também é uma vestimenta, um envoltório do corpo espiritual, embora, né, ele não tenha órgãos, e isso está textual lá no ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, no livro dos espíritos, falando, não tem órgão, eles não percebem pelo conduto dos órgãos, ele começa a perceber e a sentir, a ouvir, a ver por todo o seu complexo. Então, embora seja diferente, né, também do outro lado, se nós guardarmos essas sensações do corpo físico, nós podemos jogar isso para o outro lado, por um período. Não que aquilo, o fogo não vai queimar, o frio não vai congelar, mas aquilo guardado vai fazer com que aquilo seja real, embora imaginado, pelo próprio espírito. Como uma pessoa que usou muita droga e ele está vendo, né, a polícia correr atrás dele, ele está vendo o cachorro, ele está realmente vendo, né? A pessoa que está mais deslocada, mais com um processo de loucura, ele realmente, você vai falar assim, olha, não, você não está vendo o cachorro, olha, não tem ninguém te perseguindo. Para ele, aquelas imagens são reais, porque ele está criando tudo isso. Então, se nós já temos a condição, aqui encarnados, de criar, de excitar, né, a nossa mente a ponto de acreditar nessa ilusão, quiçá, né, a gente fazendo esse paralelo, a potencialidade que o espírito vai conseguir fazer se ele viver nesse desregramento, se ele viver nessas tensões, se ele viver nesses temores, e criando esses cenários ao seu derredor. Então, nós precisamos ter essa consciência que, embora tudo seja ilusório, mas ela é real e num período e num momento até necessário, Kardec fala disso, né, por conta do estágio evolutivo e do emaranhado, materialmente falando, do próprio perispírito com a densidade do planeta. Então, isso é tão forte que hoje, se nós pegarmos as nossas literaturas, os nossos teatros, os nossos cinemas e os nossos jogos, reforçam e reforçam diariamente, né, esse inferno, esse terrorismo, querendo ali sempre deixar latente esse medo, esse temor, esse aprisionamento, né, essa falta de liberdade, vamos dizer assim, né, sempre em prol de um agente que tem o poder de governar a nossa vida de forma externa, né? Aí, no caso, o seu expoente máximo é o diabo, que ele é muito mais inteligente, muito mais sagaz, muito mais perspicaz, muito mais astuto, que nós não podemos combatê-lo com a inteligência dele, a partir do momento que ele é muito mais inteligente. Então, a partir de tudo isso, só resta nessa proposta eu me entregar, porque como é que eu vou lutar com o diabo, que ele é muito mais astuto, muito mais inteligente, muito mais perspicaz, muito, né? E eu trago tudo isso, aí eu preciso do intercessor na Terra para poder me livrar dos males e das inclinações que eu já trago de negativo, e também me livrar da perseguição do processo quase que obsessivo, né, de controle dessas figuras malignas. Porque como é que eu vou lutar intelectualmente falando, com a razão, né, com a lógica, ou com a própria força, se o próprio diabo tem todas as qualidades, potencialidades e maiores que a minha? Perdido, né? A guerra perdida, só me
resta nessa proposta, né, entregar, né? Nós já nascemos com esse sentimento de inferioridade do mal. Aí nós somos inferiores ao mal. Esse é o problema. E não somos, né? Nós temos capacidade. Então, o que a Elaine está falando, e isso é muito forte, e isso é o que Kardec está tentando, mostrando os sistemas antigos para os sistemas modernos, na parte científica, para nós compreendermos os avanços, para tirarmos dos nossos imaginários o que o próprio Kardec fala de suposições ridículas criadas pela imaginação, né? Não são palavras minhas, né? São exemplos que ele está trazendo, aonde a lógica, a razão e o bom senso faz com que, no tempo que nós temos e estamos, não dá para ter a referência, né, de um diabo com essas características. É essa ressignificação que Kardec está tentando fazer com que a gente desconstrua esses conceitos mitológicos de uma época, de um sistema antigo, para que a gente compreenda e possa adentrar na doutrina espírita com uma segurança, uma lógica, uma razão, sabendo, olha, isso aqui não é desse jeito, não é? Basta que a gente possa realmente compreender que essa figura, ela só tem força no nosso imaginário. Ela não existe, como Kardec coloca, o mal não é uma força em si, o mal não é um agente, o mal não é um ente, ele não está personificado em um ser que está brigando com Deus. O mal é a ausência do bem para o próximo. Então, ele passa a ser o bem só para mim, né? Essa compreensão, por isso que Kardec vai falar assim, olha, o mal é a ausência do bem. E eu também sou responsável por todo o bem que eu não fiz, ou deixei de fazer, porque a hora que eu não fiz todo o bem que eu tinha capacidade de fazer, eu estou, teoricamente, né, deixando o mal perpetuar. Então, o mal existe, mas ele não é uma força, ele não é um ente. Eles são ações orgulhosas, gananciosas e egoístas da nossa parte. Então, quando eu ajo com ganância, com egoísmo e com orgulho, eu cerceio o próximo, eu crio um mal para ele, eu crio uma privação, eu isolo, e aí eu faço toda essa construção. Alguém quer falar alguma coisa? É isso aí, né? Tudo certo, né? Então, esse inferno aqui conservou-se até os nossos dias, quando perdeu seu significado etimológico depois que a geologia retirou o lugar dos suplícios eternos das entranhas da Terra, e que a astronomia demonstrou que não existe nem alto nem baixo no espaço infinito. Então, o que Kardec está trazendo para nós? Olha, vamos sair dessa infância, desse aprisionamento, dessas sensações, né, agarradas em medo, né, em raiva, em tristeza, né, que são coisas da matéria, são coisas do mundo. O plano espiritual é de outra natureza, Kardec vai falar. Então, o que ele está falando aqui? Olha, o inferno conservou-se até os nossos dias. O que ele está falando aqui? 160 anos, aproximadamente. Quando perdeu seu significado. Então, esse significado, essa referência, né, que está por trás, ela perde o sentido. Quando que perde o sentido? Quando a geologia varreu as profundezas e identificou, olha, não tem nada disso aqui. Basicamente, ele está falando o seguinte, olha, furamos aqui, furamos de cima, furamos do lado, furamos de baixo, né, dentro do globo, e não tem, isso aqui não tem, não existe, né, não é desse jeito, isso precisa ser reposicionado, né? Então Kardec vai simplesmente, ele vai falar assim, olha, o termo inferno perdeu o significado etimológico, depois que a geologia retirou o lugar dos suplícios eternos.
das entranhas da Terra. E que a astronomia também retirou o céu, o inferno, como lugar circunscrito, porque não tem nem alto nem baixo, num corpo, no espaço que ele gira na translação, na rotação, quer dizer, não tem mais essas referências de cima e embaixo, não tem mais sentido, não, perde o significado, né? E quando perde o significado, ele ganha em proporções etimológicas, ele não se rebaixa, ele extrapola tudo isso. O que nós precisamos fazer? Bom, nós precisamos ressignificar o inferno, ressignificar o céu, ressignificar o purgatório. Aonde Kardec vai fazer isso? Na obra anterior a essa, né? O céu e o inferno. Talvez, a hora que nós acabarmos essa, podemos, né, fazer o processo contrário, que começamos da Gênesis, vamos para o céu e o inferno, depois nós vamos descendo. Vamos fazer o processo inverso. Fica uma proposta. 10. Sobre o céu límpido da Caldeia, né, a do Egito, a da Índia e a do Egito, berços das mais antigas civilizações, puderam observar o movimento dos astros, com tanta precisão quanto permitia a ausência de instrumentos especiais. Primeiramente, viu-se que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente das demais, e que não permitia supor que elas estivessem atarrachadas na abóbada. Né? Lembra a figura da abóbada? Vamos voltar aqui um pouquinho. Né? Aonde a abóbada aqui, as estrelas estavam ali afixadas, né? Por alguma tarraxa, por algum barbante, um super bonde, alguma cola, um molho de baleia misturado com alguma coisa. Agora tem aquelas figurinhas, né, que brilha, pendura no céu assim, apaga a luz, fica tudo estrelado. Arthur. Oi, pode falar, Lorival. Fala para a Elaine, quando ela for fazer algum comentário, vir mais perto do microfone. Tá. Ela vai falar mais alto, tá bom. Com tanta precisão quanto permitia a ausência de instrumentos especiais. Primeiramente, viu que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente das demais, o que não permitia supor que elas estivessem atarrachadas na bola. Foram chamadas de estrelas errantes, ou planetas, para distingui-la das estrelas fixas, calcular os seus movimentos e seu retorno periódico. Percebe que o homem vai criando as teorias, vai criando as hipóteses, por suposições, por imaginações, né, pelos mecanismos de instrumental que ele tinha, no primeiro momento só o corpo, né, e aí depois ele vai corrigindo isso, né, e essas estrelas que não estão fixas? Não, essas aí são as estrelas errantes, são planetas, então eles vão de tempos em tempos, né, ressignificando e corrigindo. A Elaine falou, imagina a dificuldade para conhecer e formatar tudo isso, né? Agora, você pega a deusa aqui, Nut, né? Que a Nut é o firmamento aqui para o Egito, né? Suportada pelo deus Su, né? E separada pelo seu amante, a terra. Não, uma mulher estrelada, né? A deusa, que é a Nut aqui, o firmamento, né? Suportada pelo Deus Sus, que está aqui embaixo, e o Deus Terra pisando aqui, segurando a outra. Todas essas simbologias para tentar explicar o que é o capítulo, né? A formação dos antigos e modernos sistemas do mundo. É isso que Kardec está abordando. Então, na astronomia aqui egípcia, é importante registrar o papel desempenhado pelo Egito na difusão das ideias e conhecimentos mesopotâmicos. Foi por intermédio dos egípcios que os astrólogos e os astrônomos babilônios chegaram ao Ocidente, né? Então, você tem ali contribuições de vários povos. Eu tive a oportunidade de estar, né, numa cidade astecas, lá nos maias, nos incas, e o que eles tinham naquela época também, já de observatório, de calendário asteca, maia,
realmente, quando o homem vai criando instrumentos de observação, ele vai ganhando inteligência e vai se aproximando à revelação das leis naturais, né? Por isso que a ciência, quando ela adota esse papel, ela é muito importante porque ela impulsiona o progresso, né? Então, no movimento diurno das esferas estreladas, notava-se a imobilidade da estrela polar, em torno do qual as demais descreviam em 24 horas círculos oblíquos, paralelos, maiores ou menores, conforme os seus distanciamentos da esfera da estrela central. Então, essa referência da estrela polar, ela foi fundamental para poder também trazer mais informações, e o homem, depois que ele fica chocado com essas imagens, quando ele observa, e ele vai atrás querendo explicação, e aí ele vai descobrindo o que estava para ele encoberto, né? Então as coisas vão se revelando e isso vai aparecendo, né? E isso vai se dando. Essa ponta aqui, né, o apontamento da estrela solar aqui, da polar, né, é como se fosse, né, você tem eles descobriram ali o eixo de rotação da Terra, que ficava referente. Então, conforme ia girando, você teria essas imagens das estrelas mudando de posicionamento, menos a polar, porque quem tivesse aqui estaria vendo, né, certinho isso, porém tudo que estaria aqui estaria mudando em 24 horas de posicionamento. Isso aqui tem uma imagem na internet, ela fica girando lá, dá para... Eu não dá, agora, sem apresentar aqui, ela não vira aqui do jeito que está aqui. Então, esse foi o primeiro passo em direção à descoberta da inclinação do eixo da Terra. As viagens mais longas permitiram observar a diferença de aspecto do céu conforme as latitudes e as estações do ano. A constatação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude ajudou a compreender a esfericidade da Terra. Então, quando que foi possível chegar à conclusão que a Terra tinha a sua esfericidade? Quando ele percebe nessas projeções que alguma coisa está rodando, e para dar esse efeito existe uma causa, e a causa remonta à forma aqui, no caso, da esfericidade, como Kardec está colocando, né? A constatação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte varia com a latitude e ajudou a compreender a esfericidade da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, se fez uma ideia mais exata do sistema, dos mundos, né? E Kardec vai continuando puxando nessa viagem histórica. Ele vai falar assim: por volta do ano 600 a.C., Tales de Mileto, na Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses, né? Quem foi Tales de Mileto, né? O primeiro matemático grego, nascido por volta de 640 e falecido a 550 a.C., em Mileto, cidade da Ásia Menor, descendente de uma família oriunda da Fenícia ou Beócia, né? Aqui eu puxei aqui, né, só para ajudar aqui, Kardec pôs esse primeiro parágrafo, mas se a gente for pegar as descobertas de Tales de Mileto, né, os fatos geométricos, cuja descoberta é atribuída a Tales são a demonstração de que os ângulos da base do triângulo isósceles são iguais, e ele vai tirar isso, até para explicar esse tipo de situação, onde ele vai, né, junto com isso, desenvolver toda essa... Ele vai demonstrar o seguinte teorema: se dois triângulos têm dois ângulos e um lado, respectivamente, iguais, então são iguais. A demonstração de que todo diâmetro divide um círculo em duas partes iguais. A demonstração de que
Ao unir-se qualquer ponto de uma circunferência ao extremo de um diâmetro A e B, obtém-se um triângulo, retângulo em C. Provavelmente, para demonstrar esse teorema, Tales usou também o fato de que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos. Isso vai ajudar a hora que ele vai calcular, né, a sombra, tudo através disso. Agora você imagina, nós estamos falando aqui de um negócio de 600 anos antes de Cristo, né? 2.600 anos atrás. 2.600 anos atrás, que ele teria? Um barbante, uma linha e mais um olho, né? A proporção de alguém que está do lado e vai ali criando tudo isso, né? Imagina a evolução desse espírito. Para poder alavancar, né? É que a Elaine está trazendo, quer dizer, de tempos em tempos, Deus está mandando, né, espíritos mais evoluídos em inteligência, em moral, né, em entendimento, para quê? Para que a humanidade possa caminhar, porque senão a coisa vai mais devagar, né? Então, Tales chamou a atenção de seus conterrâneos para o fato de que, se duas retas se cortam, então o ângulo oposto pelo vértice são iguais. Então, tudo isso, né? O que ele fez? Ele esperou que a sombra da estaca ficasse igual ao seu comprimento, aí foi só medir a sombra da pirâmide e somar com a metade da medida do lado de sua base, essa soma era exatamente a altura da pirâmide. Então, ele foi tirando em cima de contas, né, de fórmulas matemáticas, na verdade, isso parte dos desenhos geométricos ele vai recortando, recorta a esfera, recorta o quadrado, recorta o triângulo, e aí o homem vai desenvolvendo e vai chegando e vai aí depois escrevendo isso, né, de uma forma que ele consiga entender e passar esses conceitos para a humanidade. Então, o que ele consegue com isso? A sua fama estendeu-se a todo o mundo heleno, graças especialmente à previsão de um eclipse do Sol, cuja data não se sabe bem ao certo, se foi 28 de maio ou de 585 a.C., né? Ou se foi 30 de setembro, 609 anos antes de Cristo, né? Deve ter sido uma dessas duas. Essa predição resultante do uso de uma das tábuas compostas pelos caldeus, que anunciava os períodos de 18 anos e 11 dias para eclipses solares. Quer dizer, o pessoal, né, partindo de si, partindo do que ele tinha, para sondar, né, o cosmo, os astros, né, e o que ele estava buscando? Buscando também as leis naturais, e por trás de tudo isso, as divindades, governando, comandando, né, mantendo o planeta e o mundo, que isso, uma coisa é certa, isso não se questiona, né? Que existe Deus, deuses, né? Isso está em tudo quanto é lugar. Únicos ajustes aí como que ele é, que características ele tem, como que ele se comporta, né? Se tem o diabo, se não tem, mas essas forças para o ser humano, né, elas são quase que inquestionáveis, tanto é que ele é inclinado a essa busca, né? Então, tudo isso, né, imagina, 600 anos antes de Cristo, o cara vai calculando lá, vai riscando nos papiros, numa pedra, na areia lá do deserto, e vai chegando, né, à possibilidade aí de prever, né, tanto a eclipse do Sol, depois também tem a eclipse da Lua, né, que é o contrário aqui, e as fases dessa Lua também vão sendo explicadas, né, e tudo isso vai ter no calendário lunar, o calendário solar, e assim o homem vem avançando nisso, e Kardec continua aqui. Um século mais tarde, quando está falando 100 anos, 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, Pitágoras descobriu o movimento diurno da Terra sobre o seu eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e juntou os planetas e os cometas do sistema solar. Então, ele junta, então o conhecimento vai sendo uma somatória, né, de contribuições, e aí
você tem aí o Sol nasce do lado do leste, se opõe ao oeste do dia, devido à rotação da Terra. Aí o que a Elaine comentou, começa as fases da Lua, né? E isso começa a ter explicação racional, explicação lógica. E o homem começa a dominar esses períodos, a prever esses períodos e fazer o quê? Ele pode antecipar as dificuldades, né? Os males físicos, como Kardec coloca, né? Aquela coisa que vai incomodar, e ele vai buscar, então, compensar aquele inverno rigoroso, aquele sol escaldante, e aí ele vai criando mecanismos, sistemas, ferramentas para poder se prevenir, se perpetuar e assim por diante. Só como uma ajuda aqui, que eu fui pesquisar Pitágoras aqui também, né, e tem isso, ele é o pai da teoria musical, né? Então ele divide lá as cordas, ele cria o instrumento de uma corda, depois de várias cordas, e ele vai dar, né, as escalas das notas, a Elaine está falando, então ele vem aí com bastante recurso, né? Então, Pitágoras estudou a relação existente entre o comprimento de uma corda esticada e o som produzido, e descobriu que o som que essa corda produzia dependia do seu comprimento. Para ele, uma certa corda particular ou dedilhada, né? Particular não, percutida ou dedilhada, segundo certas divisões ou frações de seu comprimento, produzia sons que eram agradáveis aos ouvidos. Então, ele vai criando todo esse sistema. E Pitágoras aí, ele tinha ali também, né, discípulo, não, esse não, Aristóteles. Pitágoras, não é, eu já falei, ia confundir com Aristóteles, né? Apaga o vídeo, né? Então, esses ditos pitagóricos, né, Pitágoras tinha a sua filosofia também de vida, e por isso ele afirmava: tudo é número, anima-te por teres de suportar as injustiças, a verdadeira desgraça consiste em cometê-las. Então, olha só, né, Pitágoras antecipando aqui também, né, que a desgraça por ser humano não é sofrer uma injustiça. Pelo contrário, anima-te por teres de suportar a injustiça. A verdadeira desgraça é o seu contrário, consiste em cometê-las. A melhor maneira que o homem dispõe para o seu aperfeiçoamento é aproximar-se de Deus. E o que ele está querendo dizer com isso? Aproximar-se no sentido de ações, né? Sentido de ter a conduta ali mais correta, né? Então ele vai também numa linha filosófica aí, iniciando, né? Todo um preparo para Sócrates um pouquinho, e Platão também um pouquinho para frente disso, né? 50, 60 anos aí, mais ou menos. A vida é como uma sala de espetáculo. Entra-se, vê-se e sai-se, né? Com ordem e com tempo encontra-se o segredo de fazer tudo e tudo fazer bem, né? Então, alguns ditos aqui de Pitágoras, né? Para lembrar aqui uma pintura dele, e aqui tem para quem gosta de estudar, tem o Teorema de Pitágoras, tem os quadradinhos que ele ia fazendo. Então, o pessoal ia desenhando, ia imaginando, ia criando símbolos, e aí depois ia recortando e escrevendo em formas matemáticas, né? É um processo aí. Depois Kardec continua. Hiparco de Alexandria, 160 anos antes de Cristo, inventou o astrolábio, calculou e predisse os eclipses, observou a mancha do Sol, determinou o ano trópico e a duração das revoluções da Lua, né? São todas contribuições aqui. Kardec fez um recorte das personagens que ajudaram aos antigos sistemas, né, e modernos sistemas do mundo, né? Então, ele está pegando aqui os astrônomos, e aqui a ferramenta aqui do astrolábio, né? Isso aqui depois, isso foi muito difundido, estudado em Portugal, como as técnicas de navegação. E Kardec continua aqui. Por mais preciso
que essas descobertas fossem para o progresso da ciência, levaram cerca de 2.000 anos para que se popularizasse. Imagina, o cara, ele descobre aqui, inventa o astrolábio 160 anos antes de Cristo, precisa passar, né,